Agora eu quero que você abra, meus irmãos, em Deuteronômio, capítulo 32, e vamos já para o tema do julgamento final e a ira de Deus. Deuteronômio, capítulo 32, a partir do verso... Vamos ler aqui a partir do verso 19. E o Senhor viu isso e se afastou, provocado a ira por seus filhos e filhas. Disse: Eu os abandonarei. Veremos o que será deles, pois são uma geração perversa, filhos inúteis. Então aqui era Moisés escrevendo esse trecho, dizendo que o Senhor os abandonou. E o Senhor disse: o que será deles? Veremos o que será deles, pois são uma geração perversa. Aí o 21. Provocaram o meu ciúme, adorando coisas que não são Deus. Despertaram minha ira com os seus ídolos inúteis. Agora provocarei o seu ciúme com uma gente que nem sequer é povo. Despertarei sua ira por meio de uma nação insensata. Então aqui, irmãos, é uma profecia de Moisés para o seu povo. E supostamente aqui, essa profecia ela se cumpriria nos tempos de Jesus. Porque olha o que o versículo está dizendo, que o Senhor escolheria um povo que não era povo. E que ele iria despertar um ciúme entre o seu povo contra um povo que não era povo. Olha o que diz Mateus, capítulo 21, no verso 43. 21, verso 43. Olha que interessante. Jesus dizendo aqui, eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Então o Senhor estava dizendo para eles que o reino de Deus seria tirado deles, seria tomado deles e dado a um povo que não era povo, como está descrito lá em Deuteronômio capítulo 32, onde a gente estava lendo aqui. Então o Senhor ele ia fazer ciúmes contra o seu povo. E nós sabemos, irmãos, que os gentios foram eleitos. O Senhor disse lá nos evangelhos dos seus discípulos que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mas essa palavra estava dirigida a quem? Ao povo dele, a Israel. Muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. Poucos foram eleitos da nação de Israel. Não foram todos. Vamos continuar aqui então. No verso 22... No 32 diz assim, pois a minha ira arde como o fogo e queima até as profundezas da sepultura, devora a terra e todas as suas colheitas e incendeia os alicerces dos montes. Olha que interessante, irmãos, verso 23, preste atenção. Amontoarei calamidades sobre eles e os derrubarei com as minhas flechas. Olha, vai prestando atenção, irmãos. Eu os enfraquecerei com fome, febre alta e enfermidade mortal. Enviarei as presas de animais selvagens e o veneno das serpentes que se arrastam no pó. Fora de casa, a espada trará morte. Dentro dela, o pavor atingirá rapazes, moças, crianças e idosos. Irmãos, Moisés está escrevendo algo que viria contra o seu povo, supostamente nessa geração onde o Senhor ele rejeitou o seu povo e entregou o reino a outro povo. Qual geração que é essa aqui, irmãos? Qual que é essa profecia? Quando queria se cumprir isso? Na geração que não passaria, nos 40 anos, como foi explicado aqui no começo do vídeo. Olha que interessante o que está escrito em Mateus 24, verso 6 e verso 7. Eu queria que você guardasse esses detalhes que está aqui
em Deuteronômio 32, no verso 24, que fala assim, ó: enviarei a fome, a febre alta, que é a peste, uma peste mortal, uma enfermidade mortal. Ele enviaria animais selvagens, serpentes picariam eles naqueles dias. Fora de casa, quem saísse de casa seria pego pela espada que traria a morte. Olha isso, irmãos. Olha esses acontecimentos. Agora eu quero que você leia comigo Mateus 24. Irmãos, você guardou o detalhe, né? Você guardou esses detalhes de que Moisés está escrevendo sobre a ira de Deus. Agora Mateus 24, versos 6 e 7 diz assim, ó: uma nação guerreará contra outra, e um reino contra o outro. O que é isso? É guerra. O Senhor falou assim que enviaria a espada, as flechas. Irmãos, vamos pensar um pouquinho aqui, vamos refletir, abrir uma observação. Você acha que se essa guerra de Mateus 24 fosse em nossos dias, algum exército aqui no mundo, no Brasil, na Alemanha, na Rússia, nos Estados Unidos, em Israel, algum exército, eles lutam com espada e com flecha? Eu acho que não, né? Então não é para os nossos dias essa guerra. Então essa ira de Deus não é para os nossos dias. É para uma nação que praticamente eles lutam com flechas e com espada. Naquela época a tecnologia não estava tão avançada assim, irmãos. Consegue entender? Uma nação guerreará contra outra nação. Isso aqui são sinais que Jesus falou para os discípulos que antecederia a sua vinda, né? Da sua vinda, né? A vinda do Senhor seria os sinais. Os sinais que antecederia a destruição do templo. Vamos corrigir aqui. Haverá fome. O que nós lemos lá em Deuteronômio? Fome. O Senhor enviará fome. Haveria o que mais? Haveria fome, terremotos em várias partes do mundo. Você sabe que o mundo, nesse contexto aqui, é o mundo judaico. Haveria muitos terremotos naquela época. Não é questão de um terremoto assim, um terremoto simples, mas seria um terremoto profético, um terremoto que abalaria a terra de Jerusalém, ali na Judéia. Um terremoto tão forte que está escrito no livro de Flávio Joséfo que esse terremoto chegou até a abrir a porta do templo. Um terremoto tão forte. Então, tremores aconteceriam lá em Jerusalém naquela época. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Você viu, né? Estava escrito lá em Deuteronômio que o Senhor enviaria a fome, a peste, a espada, a morte. Irmãos, aonde a gente lê também mais uma referência sobre essas questões aí, irmãos? Apocalipse capítulo 6, irmãos. Os cavaleiros, os selos, os 7 selos dos 7 cavaleiros. Os 4 cavaleiros, primeiro, o que é? Os 4 cavaleiros é guerra, é fome, é peste, o que mais aqui? Fome, peste, a guerra e a morte, irmãos. Tá tudo escrito, irmãos. Tudo profetizado por Moisés lá em Deuteronômio. Não precisava nem de ir no profeta. Não preciso de nem nos profetas. Posso ficar só aqui, irmãos. Aquela geração não passaria. Sofreria todos esses danos aqui, ó. Entende? Olha, irmãos, irmãos, está muito claro isso aqui, ó. Olha o que está escrito em Zacarias, capítulo 3, Zacarias 13, verso 9, ó. Zacarias 13, 9. Farei essa terça parte passar pelo fogo e a purificarei. Eu a refinarei como se refina a prata e a purificarei como se purifica o ouro.
E ela invocará o meu nome, e eu lhes responderei, direi, este é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é o nosso Deus. Veja, irmãos, isso aqui é a ira de Deus. Veja no verso 7, ó. Desperta, ó espada, contra o meu pastor, ó homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas serão dispersas, e eu me voltarei contra os cordeiros. 2/3 dos habitantes da terra de Jerusalém, serão feridos e morrerão, diz o Senhor, mas restará 1/3 na terra. E farei essa terça parte passar pelo fogo e a purificarei. É a ira de Deus aqui, irmãos. É a ira do Senhor. Apocalipse, capítulo 18, no verso 8, diz assim, ó. Por isso, estas pragas a alcançarão num só dia, morte, pranto e fome, e o fogo consumirá por completo, pois o Senhor seu Deus, que a julga, é poderoso. É o julgamento de Deus, irmãos. É o julgamento do Senhor. Não passaria aquela geração. Irmãos, está muito claro. O que mais que esse povo quer que a gente prova? Provar mais o quê? Provar o que mais a eles? Deuteronômio capítulo 32, novamente, verso 28. Israel, porém, é uma nação sem juízo. Seu povo é tolo, sem entendimento. 29. Ah, se fossem sábios e compreendessem essas coisas. Ah, se soubesse o fim que os espera. Olha isso. O Senhor já dizendo que eles sofreriam um fim. O fim deles, o fim das 12 tribos, o fim daquele mundo, o fim do Aion, o fim das ordenanças, das leis, o fim do templo, o fim daquelas potestades, daqueles governos, daqueles principados, daqueles príncipes, o fim daquilo tudo, irmãos. O fim deles. Ah, se eles soubessem o fim que os espera. Verso 34. O Senhor diz, acaso não selei estas coisas e as guardei em meu tesouro? Olha isso, o Senhor selou essa profecia e guardou no seu tesouro. Estava marcado já o dia que ia acontecer. 35. A vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco no devido tempo, seus pés escorregarão, o dia da calamidade chegará, e o seu destino os alcançará. Por certo, o Senhor julgará o seu povo e mudará seus planos para seus servos, quando vir que a força deles se esgotou e que ninguém sobrou, e nem escravo nem livre. Olha essa palavra aqui, tá escrito lá em Apocalipse, hein, irmãos? Que o Senhor, a besta que é Jerusalém lá, a besta é Jerusalém, que ela apoiou a outra besta do mar, a besta da terra lá, que as bestas colocaram uma marca para colocar em todo livre, servo, escravo, não é isso? Olha aqui, ó. Não sobrou nem escravo e nem livre. Tá no meio do ano 70 lá também, irmãos. Tinha escravo naquela época. Paulo pregou para muitos escravos lá, pagãos. Olha no verso 39. Vejam agora que eu sou o único, não há outro Deus além de mim. Eu causo a morte e dou a vida, causo a ferida e faço sarar. Ninguém pode escapar de minha mão poderosa. Agora levanto minha mão para o céu e declaro, tão certo quanto eu vivo, quando eu afiar minha espada reluzente e começar a fazer justiça, eu me vingarei dos meus inimigos e darei o troco aos que me rejeitaram. Quem eram os inimigos do Senhor? Quem era o que rejeitaram o Senhor? É o povo de Israel, irmãos. Farei as minhas flechas se embebedarem de sangue, e minhas espadas devorará carne, o sangue dos massacros, dos prisioneiros e as cabeças dos líderes inimigos. Olha isso, irmão. Aí você para poder refletir. O Senhor tem flecha? O Senhor tem espada, irmãos? Por acaso o Senhor corta a cabeça de alguém, irmãos? Ele embebeda o sangue de alguém, irmãos? Você viu que tudo isso é física? É
físico. Essas coisas são físicas. E o Senhor tem os seus agentes. Então Deus usou o soldado romano, o exército romano. Deus usou várias nações ali para derrubar Israel, para julgar aquele povo naquela geração. E o povo fica colocando essas coisas de novo para essa geração. Para qual geração será futura, daqui não sei quantos anos? Muitos dizem que agora aí, que vai ser agora por causa dessa guerra entre Palestina e Israel aí, esses fogos de artifício, que Deus vai tirar a igreja e vai acontecer uma catástrofe. Olha, irmãos, é muita cegueira no entendimento, viu? Eu não julgo eles, mas eu estava também assim, mas graças a Deus, pela misericórdia, o Senhor abriu o meu entendimento. Olha, que é difícil pensar desse jeito. 43, irmãos, alegrem-se com ele, ó céus, e todos os anjos de Deus, e o adorem. Alegre-se com seu povo, ó nações, e todos os anjos que se fortaleçam nele, pois ele retribuirá o sangue de seus filhos, e se vingará de seus inimigos. Ele dará o troco aos que odeiam, e purificará a terra com o seu povo. Purificará a terra, qual terra? A terra de Israel. Ele purificaria como? Como que ele purificaria? Com a Israel, com a Jerusalém celestial. Só que essa terra física lá, irmãos, tá cheio, ali tá cheio de vamos dizer, igual tá escrito lá em Apocalipse, né? Cheio de aves imundas, vamos dizer assim. Tá cheio de alma vivente ali, irmão. Tem um monte de almas viventes ali. Tem um monte de pessoas que não são eleitas de Deus, que estão vivendo ali, acham a cidade bonita, vão lá para fazer tirar foto. A verdade, irmãos, que Jerusalém hoje virou uma cidade histórica. A verdade é essa. E o povo briga lá por uma coisa que não faz nenhum sentido. Mas para eles tem algum sentido. Mas, irmãos, para nós que nós já sabemos como é que funcionam as coisas, que a escatologia já é consumada, que o Senhor escolheu o seu povo. A igreja hoje é o seu povo, não é mais só Jerusalém, não é mais só Israel. Hoje Israel espiritual é a igreja, a Jerusalém celestial é a igreja. Não temos o que se preocupar, amados, não temos o que temer. Certo, meus irmãos? Não temos o que temer. O julgamento do Senhor foi esse. O julgamento do Senhor, a ira de Deus. Não dá para poder acrescentar mais texto, irmãos. Fica muito longo o vídeo, fica muito grande. Mas deu para entender legal o que é a geração, quantos anos é uma geração, quando se cumpriu a palavra do Senhor, quando ele fala que não passará aquela geração, que a figueira em Mateus 24 não tem nada a ver com esse brotar da figueira aí em 48, com esse renascimento aí ali da ONU, ali, não tem nada a ver com Israel. A figueira não é mais Israel, a figueira foi cortada na raiz no ano 70, não tem nada a ver com Israel. Eles pegam também uma passagem lá em Isaías que fala, poderá nascer uma nação em um só dia. Eles não lêem o contexto, está falando de Jesus ali, está falando do nascimento do Senhor, que quando o Senhor nasce, ali nasce uma nova nação, um novo povo ali, através do Senhor que vem a igreja, não é através de Israel, é através do Senhor que vem a igreja, através do judeu verdadeiro, que é o Senhor. Eles fazem uma confusão, irmãos, é complicado, viu? É uma confusão, mas graças a Deus, pelo Espírito, nós não julgamos a fé de ninguém.